Boa noite a todos. Meu nome é Fábio Rossi. Bom, boa noite a todos. Por enquanto só entrou a turma que eu já conheço. Espero que estejam todos bem. Então, hoje, esperar um pouquinho, o pessoal está entrando. Esperar o Miguel entrar. Boa noite a todos. Então, muitos já me conhecem, meu nome é Fábio Rossi, sou cirurgião vascular e endovascular. Nós estamos com esse projeto chamado Instituto Venoso, Instituto de Excelência em Doenças Venosas, que é um grupo de médicos vasculares que são especialistas, né, no tratamento de trombose de uma forma menos invasiva, através de técnicas de cateterismo, dessa forma menos invasiva que uma cirurgia convencional, e que tem essa proposta, através dessa live, uma série de ações que nós vamos promover daqui para frente, né, de poder passar informação para pacientes e também para colegas dentro da nossa especialidade, através de cursos, palestras, livros, artigos, né, e pesquisas científicas. Então, essa é a nossa proposta. Eu estou muito feliz, né, de estar aqui com vocês hoje para a gente poder conversar um pouquinho sobre a trombose na pandemia Covid, que todos devem estar percebendo, né, que existe uma prevalência maior do que o normal de trombose. A gente vai conversar um pouquinho por que isso acontece. E hoje à noite, nosso convidado é o Dr. Miguel Tanus, que além de ser cirurgião vascular e endovascular, que trabalha na nossa equipe, ele também tem muita experiência do tratamento desses pacientes, também na parte infecciosa, né, o manuseio desses pacientes quando se tornam um quadro clínico mais avançado, que existe necessidade de internação em UTI. Então, hoje ele vai passar bastante informação bacana para todo mundo poder tomar cuidado, né, se proteger da melhor forma possível. Eu estou só esperando, vamos ver se eu consigo colocar o Miguel. Ver se ele entra. Boa noite, Boa noite, Miguel. Tudo bem? Como é que tá? Vamos lá, trabalhando, né, do jeito que pode. Então, pessoal, eu vou falar um pouquinho sobre o problema da trombose no Covid, né? Primeiro, para quem não é vascular, né, é paciente ou está querendo saber informação sobre trombose na Covid, é importante, primeiro, a gente entender como é que funciona o sistema cardiocirculatório. Então, nós temos o coração é uma bomba cardíaca, que é uma bomba muscular que ejeta o sangue através das artérias, né? E essas artérias chegam aos diversos órgãos e tecidos. Todo o sangue ele é metabolizado nesses locais e ele retorna para dentro do coração de uma forma já sem oxigênio, e então ele é impulsionado através das artérias pulmonares para os pulmões, onde o sangue oxigenado
e ele retorna para o lado esquerdo do coração e ele é novamente injetado através das artérias. O trombo, ele é um coágulo. O coágulo é como se fosse uma gelatina. O sangue é um tecido. Para ele estar na forma líquida, ele tem que estar em constante movimento. Quando esse sangue, por vários motivos, ele para de circular, ele fica parado, ele forma uma gelatina, um coágulo ou um trombo. Quando esse trombo ele obstrui as artérias, a gente tem os quadros de isquemia, né? Que geralmente a obstrução da artéria ela ocorre por um processo de aterosclerose, que são placas de gordura que vão se acumulando dentro desses vasos, e esses vasos, né, não passando o sangue através dos vasos, a gente tem a isquemia, que as mais conhecidas são acidente vascular cerebral ou derrame isquêmico, o infarto agudo do miocárdio e também as doenças obstrutivas dos membros inferiores, né, que pode levar a gangrena e etc. A aterosclerose ela está associada a fatores de risco que são hipertensão, diabetes, tabagismo, sedentarismo, colesterol alto e antecedente familiar. E nós temos as tromboses venosas. As tromboses venosas é um pouco diferente. Então, o trombo, geralmente, ele ocorre nas pernas e a gente tem alguns fatores de risco para que isso ocorra. Então, predisposição genética, obesidade, sedentarismo, falta de movimentação com os membros, e uma série de doenças genéticas que são chamadas trombofilias, que predispõe a pessoa a formar o trombo. Quando esse trombo se forma, ao contrário das artérias que levam à isquemia, quais são as duas complicações principais? Então, ele causa um edema, uma dor na perna, então são as consequências locais e que imediatamente trazem sintomas a longo prazo, né? Se esse coágulo ele não for reabsorvido com o tempo, você vai formando um problema que chama insuficiência venosa. Então pode ficar um edema crônico nas pernas, pode estourar varizes, né? E assim, o mais grave desse trombo venoso é quando ele se desloca através da corrente sanguínea, né, que chama embolia, e se aloja nas artérias pulmonares. Quando esse trombo ele é muito volumoso, ele pode impedir a oxigenação do sangue e aumentar muito o trabalho do coração, né, de uma forma aguda e abrupta, e pode causar um colapso cardiocirculatório e até a morte. Então, é mais ou menos isso da parte da trombose, para vocês entenderem. Na COVID, né, que é causado por um vírus que chama SARS-CoV, que é uma doença infecciosa, esse vírus ele tem como característica principal ele causar um processo inflamatório, né, uma inflamação acima do normal dos outros vírus. E a inflamação ela está muito correlacionada com a trombose, mecanismo metabólico, né? Fisiopatológico, eles têm essa associação. Então, quanto maior processo inflamatório, maior risco de trombose, que acontece em qualquer doença infecto-contagiosa. Na gripe acontece isso, numa cirurgia de grande porte, né, que a gente tem um processo inflamatório, acontece isso. E só que na COVID, né, então a gente tem um risco aumentado. Então a gente vai falar um pouquinho como que a gente deve se portar para procurar evitar que isso ocorra. E quando ocorre, como que a gente pode fazer para tratar. O Miguel, ele tem bastante experiência, né? Então, na parte infecciosa. Miguel, eu gostaria que você, se você puder, conversar um pouquinho com a gente, como que funciona a parte infecciosa, né? Porque a doença, ela começa com uma infecção, né? Como que funciona, como são as fases? Assim, a minha experiência com Covid é recente, como de todo mundo, que é uma doença recente, né, Fábio? Eu também sou cirurgião vascular e endovascular, então
A minha experiência maior é nas patologias cirúrgicas, mas assim, nessa fase de pandemia, a gente acaba tendo que se reinventar um pouco também, a gente acaba ajudando os colegas nas UTIs, cheguei a fazer alguns plantões em UTIs, em hospital de campanha, e tem um dia a dia nosso também como cirurgião vascular, que primeiro a gente é chamado para ver alguns casos, né? Então, eu acho interessante a gente saber, assim, que nessa patologia do Covid, né, o que a gente tem, principalmente, é uma infecção por fases, né? Então, assim, a gente tem uma primeira fase, que seria uma, uma fase da infecção propriamente dita e da replicação viral inicial, né? Teria uma fase aí que vai dos primeiros 7 dias e aí o paciente vai experimentar os sintomas, né? Mais comumente são febre, aquela tosse seca. Alguns pacientes podem ter um certo grau de diarreia. Uma coisa que a gente tem visto muito, assim, que é praticamente patognomônico no COVID nessa época aí, é a anosmia, né? Quando o paciente perde a capacidade de sentir cheiro e gosto. Então, isso é uma coisa que a gente tem visto muito nas primeiras fases da infecção, né? De laboratório, nessa primeira fase, os achados são parcos, assim, a gente tem uma linfopenia discreta, a gente tem um tempo de trombina, às vezes, um pouquinho aumentado, com aumento um pouquinho de dedímero aí, pode ter dedímero, alguns pacientes, em alguns casos eu vi que tem um dedímero bem aumentado também, então, O isso também dedímero, só para pode o ser pessoal alterado. poder entender, Miguel, o que é o dedímero? Explica para o pessoal. O dedímero é um marcador de degradação de fibrina, né? E quando a gente tem um coágulo, esse coágulo vai se dissolvendo, né? Aquela fibrina vai se dissolvendo, a gente tem a formação do dedímero e isso pode ser detectado na circulação, né? É um marcador inespecífico de trombose, né? Mas também pode ser um marcador simplesmente só de inflamação. E aí, a partir dessa primeira fase, o que a gente vê é que muitos pacientes têm passado por uma fase que a gente chama de fase 2 ou fase pulmonar, né? E essa fase pulmonar é que cursa aí a partir do 7º dia, período mais crítico de 7 a 10 dias, que a gente vê uma inflamação pulmonar mais importante, a gente vê aquelas tomografias, né, com vidro fosco, às vezes o vidro fosco é difuso, às vezes mais segmentar ali, e a depender do grau de acometimento pulmonar, esse paciente vai começar a experimentar os sintomas de falta de ar, justamente por aquela inflamação pulmonar, uma piora das trocas gasosas que ele vai ter aí, uma retenção de CO2, uma má oxigenação do sangue, né? O que a gente vê nessa fase é que nessa fase os pacientes ou vão passar a melhorar, né? Ou eles vão seguir para uma fase de hiperinflamação, que a gente teria aquela resposta com aumento de citocinas, aumento da atividade inflamatória e o colapso da capacidade desses pacientes de oxigenar o sangue, necessitando aí sim de uma intubação orotraqueal e ventilação com fração de oxigênio muito aumentada para a gente tentar melhorar as trocas desses pacientes, né? É interessante a gente falar também, Fábio, que parece que o vírus tem alguma correlação com aquele receptor da enzima conversora de angiotensina, né? Então, no começo da pandemia aí, a gente tinha uma discussão se os pacientes que faziam uso crônico daqueles antihipertensivos, que são os alvos dessa enzima, teriam uma capacidade maior de proteção ou se seriam mais afetados ainda por uma superexpressão desses receptores nas células. E aí surgiu uma meta-análise há pouco tempo atrás mostrando que talvez isso seja protetor, mas a gente está esperando confirmação com outros estudos ainda. É interessante a gente saber também que esse receptor da enzima conversora de angiotensina, ela é expressa não só no pulmão, né, em grande quantidade, mas também nos cardiomiócitos, que são as células musculares do coração, e no endotélio vascular. Então, seriam alvos possíveis para esse vírus, mas a gente não tem confirmação de que isso seja verdade e que funcione dessa forma. São só hipóteses nossas, né? O que a gente vê bastante nesses pacientes é que são pacientes extremamente inflamados, né? Então, a gente tem todos aqueles fatores de risco de pacientes com doenças crônicas, obesidade, síndrome metabólica, que vão contribuir para a progressão para essa fase que tem um pior prognóstico, né? E também são pacientes extremamente difíceis de ventilar, né? Então, às vezes você entuba, você acha que só com isso você vai melhorar o paciente, não é verdade. São pacientes que às vezes requerem pressões altas de ventilação, um pulmão muito duro e uma capacidade, uma dificuldade aí para a gente estar ventilando esses pacientes, né? Outra coisa que eu acho importante falar é essa tendência pró-coagulante que a gente observa nesses pacientes e alguns estudos mostraram que aquele marcador que a gente falou antes, o dedímero, é um marcador de gravidade na doença, né?
Então, pacientes que têm um dedímero muito aumentado, geralmente eles têm um prognóstico pior do que os pacientes que não têm esse dedímero tão aumentado assim, né? Tem um estudo interessante que foi feito na Holanda, envolvendo mais ou menos 184 pacientes, acho que com certeza você leu esse estudo também, mostrando uma altíssima prevalência de TEP nesses pacientes, né, de tromboembolismo venoso. Chega a ser em torno de 27% dos pacientes graves internados em UTI tem esse tipo de complicação, o que não é comum fora do contexto do COVID, né? Se a gente tem uma patologia com uma prevalência tão alta de TEV. Então, e além do mais, o teste diagnóstico, para a gente fechar o diagnóstico de embolia pulmonar, que seria aí um eco à beira-leito, uma angiotomografia com fase, uma angiotomografia de protocolo para ver o TEP mesmo, né? Muitas vezes isso não é factível nesses pacientes de COVID, né? Às vezes são pacientes extremamente graves, você não tem condição de mover ele da cama da UTI para levá-lo à tomografia, ou às vezes você não tem um ecocardiografista disponível 24 horas no hospital para fazer esse exame, né? Então, às vezes a gente fica... E tem hospitais que realmente você não tem esses recursos, né? Por exemplo, eu fiz plantão algumas vezes aí nos hospitais de campanha, e às vezes o paciente ficava grave de uma hora para outra ali entre o 7º e o 10º dia, ia para o tubo, chocava, e aí você suspeitava de tromboembolismo venoso, mas assim, você não tem um ultrassom para poder dar uma olhada na perna para ver se é um coágulo em algum lugar, você não tem um ecocardiograma para mostrar para você se você tem sobrecarga do ventrículo direito, né? Como você falou aí, a circulação, o ventrículo direito bombeia o sangue para passar pelo pulmão, então se você tem um entupimento maciço da artéria pulmonar, você vai ver repercussão nesse ventrículo. O ecocardiograma seria um exame bom para isso, mas em muitos lugares também não é disponível. E, além disso, a tomografia, a angiotomografia, assim, são poucos os hospitais que têm disponível de prontidão, né? Os hospitais mais simples, os hospitais SUS que eu estou falando, os grandes hospitais todos têm. Mas, às vezes, você não tem condição de levar esse paciente para lá. Então, assim, e aí, o que você faria nesse caso? Você usaria o eletro para ver alguma alteração, faria uma trombólise empírica, deixava esse paciente anticoagulado? Como é que você tem feito aí com essas orientações? Então, eu vou tentar ser assim, fazer um resumo do que o Dr. Miguel falou, né? Para os pacientes. Está entrando bastante paciente na live, então eu vou tentar dar uma resumida e uma explicada de uma forma mais leiga, né? Então, quando você o COVID, nós sabemos que existe esse processo inflamatório aumentado, né? A gente sabe muito bem pela prática clínica e também pelos estudos que foram publicados até agora que existe esse risco aumentado e que isso acontece em todas as fases da doença, né? Desde a fase inicial. Não se sabe muito bem qual que é a prevalência, quer dizer, qual que é o número de casos que realmente desenvolvam trombose, mas uma coisa que está bem clara já é que os pacientes que internam e vão para a UTI, o risco é 2 vezes maior, né? O que tem se falado é de 20% a 50% de tromboembolismo venoso, que é trombose nas pernas e embolia pulmonar, como a gente falou no começo, e que mais ou menos, né, dos 20% aos 50%, 80% da embolia pulmonar. Então, eu vou falar um pouquinho nas diversas fases, como que funciona. Então, se você pega o COVID, você tem a situação de ser tratado em casa, dentro do hospital. Dentro do hospital, você pode ser tratado na enfermaria, quando a doença é menos grave. E, às vezes, você precisa ir para a UTI, quando o paciente começa a fazer hipóxia, né? Quer dizer, não consegue mais oxigenar o suficiente por um comprometimento mais grave já pulmonar, né? Então, o paciente tem que ir na UTI. Nos pacientes que estão em casa, o que é importante? Nós sabemos que existem alguns fatores de risco para os quadros mais graves do COVID. Quais são? Então, idosos, hipertensos, diabéticos, obesos, pacientes que já tenham tido no passado o problema vascular, tanto venoso como arterial, então varizes, edema, trombose, né, embolia pulmonar prévia,
Aqueles que já fazem uso de anticoagulante por uma outra, né, por outras doenças, né, às vezes arritmia cardíaca, ou também faz porque já teve um episódio de trombose, né? Então, todas essas situações, né, são as situações de maior risco. E ainda somado a esses fatores de risco, a gente tem um problema sério, que é a desmotilidade. Assim, você está fazendo quarentena, você fica dentro de casa, né? Com dificuldade de ficar saindo de casa, né? Principalmente o pessoal mais do grupo de risco, muitas horas no computador, também sem perceber, também, né, não, acaba não bebendo água o suficiente, pode acontecer o quê? Desidratação, né? Então, o sangue, quando você se desidrata, o sangue fica mais grosso ainda. Todo o retorno venoso, ele depende muito da movimentação das pernas, né? Da batata da perna, é o coração periférico. Então, se você fica muitas horas sentado, praticamente você não faz a flexão e extensão dos pés, a contração da musculatura da panturrilha e o sangue fica parado na perna, que é um risco maior. Então, paciente que está em casa, quais são as orientações? Atividade física, dormir bem, se alimentar bem, né? Procurar se exercitar, né? Então, são essas, bastante legumes, né? Procurar evitar carne gordurosa, essas coisas, né? No paciente que está com Covid, que chega no hospital, não tem critério de internar. Aliás, Miguel, quais são os critérios que hoje no pronto-socorro, por exemplo, eu estou com Covid, todo mundo vai internar? Não. Claro que não. Quando que o paciente é internado para que chega no pronto-socorro? Como que funciona? Então, assim, a gente tem vários critérios, né, Fábio? Mas os mais importantes, às vezes, vão ser saturação de oxigênio, né? Um paciente que não tem uma doença pulmonar obstrutiva prévia, que chega no pronto-socorro saturando menos que 93, 92%, é um indicativo de gravidade, né? Paciente que está fazendo febre há mais de 3 dias, é uma baixa. Um paciente que tem um acometimento por aí maior que 30, 40% da área pulmonar na tomografia, a gente vai deixar esse paciente em observação, tá? Pelo menos na enfermaria, né? Se ele já chega em insuficiência respiratória franca, ou com critério de choque, ou síndrome inflamatória sistêmica, né? Que uma frequência cardíaca alta, ou um quadro de hipotensão, aí não tem discussão. Esse paciente, a gente não tem dúvida de internar, e a indicação dele é internação de Então, UTI. é importante. Então, assim, não é todo mundo que tem, né, necessidade de internar. Existem alguns critérios. Então, isso Sim, é acho que assim, para o importante. pessoal saber, o mais importante é uma falta de ar que você não sentia antes, que você sente para fazer pequenos a médios esforços, né? Então, você saiu do quarto, foi na cozinha, começou a sentir falta de ar, isso com certeza é um critério de gravidade, né? Um paciente que sente falta de ar para tomar banho, que é um esforço praticamente pequeno aí, também deve procurar o hospital. Ou se está fazendo febre constante, principalmente porque né, o COVID deixa o epitélio pulmonar mais suscetível a uma inflamação. Então, a gente pode ter uma infecção bacteriana superposta, o paciente pode fazer uma pneumonia bacteriana também em cima do COVID que já tinha sido diagnosticado antes, né? Certo. Então todo mundo entendeu muito bem, né, que nem sempre, né? E assim, um outro problema também é que muitas vezes você acaba desenvolvendo e não desenvolvendo sintomas infecciosos. Mas mesmo assim, né, você estando com o vírus, existe um risco aumentado de trombose. Então é muito importante esses conceitos, né, para que eu acho que nessa fase de paciente sendo tratado em casa, né? Então, agora, como que é feito o diagnóstico? Como que eu sei se eu estou com uma trombose ou não? Em casa. Então, principalmente inchaço e dor nas pernas, né? Numa situação como essa, a maioria dos vasculares hoje estão fazendo telemedicina, né? Você não precisa se deslocar e ir até o consultório. Você pode ligar para o seu vascular, né? Tomara que você ligue para nós, obviamente, mas assim, ligar para o vascular de confiança, né? E dá para hoje a gente conversar, né? Dá para filmar a perna e tal. Quando a gente
em algumas situações, né, quando existe realmente uma dúvida diagnóstica se a pessoa tem trombose ou não, e é muito importante fazer o diagnóstico, que aí muda o tratamento, né? A maioria dos consultórios vasculares, hoje eles têm Doppler, ultrassom no consultório, né? Aí você vem para o consultório, tomando todos os cuidados, né, necessários, e você faz o Doppler. Se for confirmado uma trombose, aí tem indicação de fazer o uso de anticoagulantes. Os anticoagulantes hoje, então, quais os mais conhecidos, né, antitrombóticos, né? Então o AS, aquela injeçãozinha que a gente toma, que é a enoxaparina, né, heparina de baixo peso molecular, os aí tem também hoje a gente consegue tomar também a heparina, né, que hoje por via oral, que aí tem o Xarelto, tem o Lixiana, tem várias drogas, né, que tem esse conforto. Então, só que quem vai fazer a indicação, esses medicamentos, eles não podem ser tomados assim, vou comprar na farmácia. Por quê? Porque eles aumentam o risco de sangramento. E outra coisa importante também, quando você usa anticoagulante, né, tem certas pessoas que têm predisposição a sangrar, e mesmo as que não têm predisposição a sangrar, se você associa esse medicamento com alguns outros, né, principalmente antiviral, né, que o pessoal acaba entrando, até mesmo a hidroxicloroquina, você potencializa o efeito do anticoagulante. Então, é muito perigoso fazer isso. Tem que tomar muito cuidado, né, e tem que conversar com um vascular para ele dar a orientação a esse respeito. Existem alguns, estão perguntando aqui, eu estou com suspeita, eu já devo começar a tomar anticoagulante? Isso é muito caso a caso. Se você for um grupo de risco, já teve trombose prévia, né, ou em algumas situações muito especiais, né, a gente até indica, mas a maioria das vezes não tem indicação, porque a gente não tem evidência científica que isso realmente vai trazer algum benefício médico, né? Medicina a gente trabalha sempre com risco-benefício. Então, às vezes, o risco é maior do que o benefício, né? Então, isso tem que ser muito individualizado. Existem alguns estudos que estão em andamento, pesquisando alguns anticoagulantes, inclusive um estudo até pesquisando o AS, que também estão perguntando, né? Para ver se realmente, mesmo nos pacientes nas fases menos graves, que não exigem uma internação, né, se esses medicamentos podem trazer algum benefício, mas a gente não tem essa resposta ainda. Quer fazer algum comentário? É isso mesmo, né, Miguel? Ô, Fábio, eu queria comentar um negócio que eu vi assim, no dia a dia também, que eu achei interessante que você falou, que tem muitos pacientes que às vezes não querem ir no hospital, né? Às vezes aparece com inchaço na perna, um inchaço discreto, e aí não quer ir no hospital por causa dessa fase da pandemia, porque realmente vai aumentar sua exposição, o seu risco de contrair o Covid, se é um paciente que é negativo, por exemplo. E esses pacientes às vezes acabam chegando para a gente muito tarde, né? Então, às vezes começava com uma trombose pequena na perna, e isso acaba evoluindo, né, por falta do tratamento. Então, hoje em dia, como você falou, tem praticamente todos os consultórios vasculares têm um Doppler, né? Existe a possibilidade de fazer a telemedicina e não necessariamente a gente tem que internar um paciente no hospital para poder tratar uma trombose. Hoje em dia, a gente, às vezes, dependendo do tipo de trombose, da extensão, a gente pode até tratar esse paciente somente ambulatorialmente, né? Então, se ele procura a gente numa fase inicial da doença, a gente consegue fazer o diagnóstico precoce e o tratamento mais eficaz, às vezes, sem ter necessidade de internação. Outra coisa que eu vi bastante gente perguntando aí foi em relação aos venotônicos, né? O Flavonide, castanha da Índia, né? A gente não tem evidência para a utilização desses tratamentos na trombose. Às vezes eles vão melhorar um pouco, né? Os sintomas da insuficiência venosa crônica, né? Que é consequência da doença de varizes ou mais uma fase avançada da síndrome pós-trombótica. Mas esses venotônicos na profilaxia da trombose mesmo, eles não têm efetividade. Podem ser usados, podem, mas não tem nenhuma evidência que vão evitar que essa trombose aconteça, né? Para quem não sabe o que é síndrome pós-trombótica, aquilo que a gente falou no começo, que são as consequências tardias de uma trombose.
Quando você tem um trombo que se forma na perna, né, em qualquer local, em qualquer veia do organismo ou no pulmão, né, nem sempre o organismo consegue disso, porque o anticoagulante ele não serve para dissolver o trombo, né? Ele evita que o trombo aumente de volume e diminui muito a chance desse trombo se deslocar, que é a embolia, né? É isso que ele faz. Ele também dá um alento, né, um tempo para o organismo poder, por enzimas que a gente tem dentro do sangue, de ir dissolvendo lento, mas é um processo muito lento e demorado. E nem sempre, a grande maioria das vezes, você não tem uma recanalização total, né? Então, você pode evoluir com as consequências, que são edema, dor, né, claudicação venosa, quer dizer, quando você anda, caminha muito, dói a perna, e até úlcera varicosa, né, que aí é a fase final realmente da doença. Então, é isso. E embolia pulmonar, a Rita perguntou que ela teve embolia pulmonar, toma Marevan, né, que ela sente dores. No COVID, né, toda vez que você tem uma trombose, você causa uma inflamação na veia e a veia acaba também diminuindo de diâmetro. É como se fosse uma fibrose, né? Se você tem que a embolia pulmonar também tem uma classificação de gravidade, né? Você pode, quando um trombo é muito pequenininho, ele não traz uma consequência grave, mesmo porque o pulmão ele é um órgão que ele tem uma capacidade muito alta de dissolver o trombo. Aliás, é o órgão do nosso organismo que tem maior capacidade, né? Então, por isso que o Papai do Céu colocou ele lá, porque ele também é o órgão-alvo para embolia. Então, o sangue, quando ele acaba, né, na parte venosa, se não tiver... Existe uma comunicação, às vezes, entre o lado direito e esquerdo do coração. Isso é uma coisa que a gente pode falar um pouco, né, de embolia paradoxal, trombose arterial, que também acontece no COVID, com menos frequência que ocorre, né, trombose venosa, mas ela ocorre também. E eu acho que... Então, e quando você tem um COVID, uma pneumonia, né, que é o quadro infeccioso mesmo grave, e também embolia, dependendo do grau de fibrose que você tem no pulmão, você pode desenvolver a hipertensão pulmonar, que tardiamente pode trazer também a limitação, né, da sua qualidade de vida, né, enfim. Quando o paciente interna, aí a gente já tem uma situação hoje um pouco mais definida de tratamento, né? Porque já existem guidelines são recomendações, tanto... Então, o que a gente faz? A gente vê a grande maioria dos líderes de opinião faz um estudo de todos os estudos que já foram publicados, né? Aí a gente se junta numa sociedade, discute e determina, olha, nesse tipo de situação, o tratamento tem que ser esse ou assado. Então, nos pacientes internados, clínicos graves ou cirúrgicos, hoje a gente já tem a recomendação de fazer a profilaxia com heparina, que é a heparina de baixo peso molecular, né? Então, para evitar que ocorra a trombose. O que tem acontecido, né, Miguel, é que, como o risco é maior, alguns grupos, em algumas situações, como essa que o Miguel já citou, de aumento do dedímero, né, que é esse fator, esse exame de sangue que a gente faz para ver a quantidade de inflamação que tem no sangue, né, que esse dedímero é o que a gente mais usa, né, porque ele vê inflamação e presença de trombose, né, ele dá essa informação. O que a gente vê no paciente COVID é que muitas vezes esse exame ele fica estourado, né? E muito a gente estourado. Sabe... Oi? Fica muito estourado às vezes, né? Muito estourado. E a gente sabe que quando estoura demais esse exame, o risco de mortalidade dos casos mais graves é muito maior. Então, o que certos grupos têm feito? Aumentar a dose de profilaxia, que são as doses aumentadas ou até dobradas,
né? Principalmente no paciente que evolui de uma forma insatisfatória, com hipóxia, mesmo com oxigênio, começa a cair a saturação, ou esse dedímero. Então, e a gente tem feito isso no Dante Pazanese, né, no nosso protocolo. Então, nessa fase é isso. E lembrar que Oi? esses pacientes mais graves, Fábio, lembrar que eles por si só já teriam indicação da profilaxia normal, né? Exatamente. Pela imobilidade. São pacientes que não conseguem, né, sentem falta de ar para andar poucos metros. Então, são pacientes que tendem a ficar muito mais tempo parados, muito mais tempo parados, né, ou deitados. E só isso, por si só, já é indicação de profilaxia para TVP nesses pacientes, né? Agora, com esse estado pró-inflamatório, com a hiperinflamação e tudo mais, a gente tem uma indicação maior ainda. Eu vi alguns grupos também americanos que estão fazendo uma profilaxia estendida, né? Então, um paciente, às vezes, que ficou muito grave, que ficou acamado, que vai ficar imóvel por um tempo até recuperar aquela massa muscular, ou tem um aumento ainda muito grande de edímero na alta hospitalar. Então, mas, Miguel, espera, vamos fazer, a gente vai falar de alta. Vamos falar, o paciente está internado ainda. Tá bom. Então, a Maria Regina Coque, ela está fazendo uma pergunta aqui. O que vocês têm orientado para paciente diabético, com neuropatia diabética, sedentária? Eu não estou saindo de casa. Então, é alimentação, né? Tomar muito cuidado, né, com a alimentação, tomar bastante líquido, fazer exercício físico, não deixar de tomar os medicamentos. Uma coisa que o Miguel falou que é super importante. Tem um monte de gente que tem problema grave de saúde, que fica com medo e acaba, né, como existia, a gente não podia atender através de telemedicina no passado, agora foi liberado pelo governo federal a gente poder fazer consulta do jeito que a gente está conversando aqui, né? Então, pelo amor de Deus, quem tiver problema grave de saúde, que faz tempo que não vai no médico, precisa ter o controle, né? Precisa hipertenso, diabético, paciente que tem problema oncológico, que está fazendo tratamento de quimioterapia, ou tem algum sintoma, né, mais grave. Eu tive recentemente uma paciente jovem, né, que teve uma trombose e quase evoluiu para flegmase, que é quando já tem uma isquemia da perna, um caso grave que pode até perder a perna, né? E que ela estava com muito medo e acabou, né, quase teve um desmaio. Então precisa tomar cuidado. Não é assim também. Procurar. Tem um monte né, é só você entrar no aplicativo, se você já tiver seu médico, liga, né, vê se já está atendendo, porque realmente é preocupante essa situação, né? Eu acho que é importante falar desse negócio da água, Fábio, porque a gente fala beba bastante água, e às vezes o pessoal, pô, mais água, a água vai melhorar. E assim, a gente tem que lembrar que quando não se bebe água, o sangue fica muito mais viscoso, né? Porque a gente tem aquelas duas camadas do sangue, a celular e o plasma. E aí, quando a gente desidrata, a gente diminui muito a quantidade de líquido no plasma. Então, a gente tem que aquelas células ali fazer o sangue ficar muito mais viscoso. Isso faz o sangue fluir mais devagar e favorece a formação de um trombo. Então, quando a gente fala beba bastante água, não é brincadeira, é verdade, ajuda mesmo, né? Uma coisa simples que se pode fazer. E, além disso, acho que você já falou aí, né? Fazer exercício dentro de casa, mesmo, né? Hoje em dia tem várias lives de ginástica, lives de um monte de coisa. Então, você pode se manter ativo sem sair de casa também, né? Ó, tem uma pergunta, eu tomo AS uma vez por dia, esse medicamento evita trombose e em caso de Covid. O AS, na realidade, ele é indicado para quadro mais para problema de trombose arterial, né? Que é a aterosclerose. Para veia, não tem muita... É um medicamento que a gente usa já quando a pessoa teve trombose, já está com mais de 2 anos já, né? E mesmo assim, não tem muita, né, indicação de AS para trombose venosa, que é o que acontece mais no paciente COVID, né? E aí, vamos falar um pouquinho do paciente que, então, estava na UTI, na enfermaria, e evolui de uma forma insatisfatória. Começa a sentir falta de ar, né? E, às vezes, cai a pressão. Nessas situações de um quadro mais grave,
né, nós temos duas situações principais que a gente tem visto. A trombose de microcirculação dos vasos que ficam lá dentro, na periferia, né, do pulmão, que pode levar à hipóxia. Mas nessas situações em que existe uma piora muito repentina, né, hoje a gente fica um pouco preocupado e já pensa que pode ocorrer uma embolia pulmonar maior. A gente chama maciça ou submaciça. São trombos maiores que se deslocam e entopem a artéria principal, né? Então, um problema em relação a isso que o Miguel falou, né, ele comentou quando ele estava falando sobre o diagnóstico, hoje, o paciente grave, quando ele está muito grave, ele está com instabilidade hemodinâmica, a pressão não sobe, né, ou por risco de contaminação da equipe, né, por exaustão dos recursos hospitalares, nem sempre a gente consegue fazer um diagnóstico por exame complementar, que quais seriam os principais? Então, o Doppler, o ecocardiograma e a tomografia computadorizada. Então, o que a gente tem feito, né? E o que tem sido feito? Quando o paciente chega na UTI, todos têm indicação de fazer, então, a profilaxia com a heparina e existe... quando você tem o diagnóstico empírico, quer dizer, você não tem, mas assim, tem uma suspeita muito grande pelo quadro clínico do paciente, muitos grupos estão fazendo a dose dobrada de profilaxia ou até usar os anticoagulantes em dose plena, onde o sangue fica totalmente não coagulável. O problema é que, assim, o médico, nessas situações, ele tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque existem alguns fatores de risco para hemorragia. Então, por exemplo, paciente que acaba evoluindo para insuficiência renal e muitos desenvolvem insuficiência hepática, né? Câncer, problema principalmente câncer do trato gastrointestinal, que pode dar sangramento, ou cirurgia recente, né? Procedimento recente, ou já teve tumor cerebral. Existe uma série de circunstâncias que aumentam muito o risco, então tem que ser muito individualizado também. Mesmo porque a gente não tem estudo duplo cego, randomizado, né, que controlado, quer dizer, a gente comparou um tratamento com o outro, uma pandemia está acontecendo com uma velocidade grande, a gente não tem como fazer um estudo complexo dessa forma, né, para poder chegar a uma certeza de como deve ser tratado. Então, é muito individualizado. Quando você tem uma situação de embolia pulmonar grave, maciça, que o paciente não melhora de jeito nenhum, aí existe a indicação de fazer um uso de uma outra droga que chama fibrinolítico, que o fibrinolítico faz. Ele dissolve o trombo, que você pode administrar por uma veia periférica, e hoje a gente tem técnicas que você consegue entrar por dentro do vaso com um catéter, chegar nesse trombo, usando quantidades mínimas de fibrinolíticos, quer dizer, diminuindo muito o risco de sangramento, e você aspirar esse trombo para fora, né? E nessa situação, você pode até salvar a vida, né, e evitar sequelas futuras também. Então, acho que dentro do hospital é mais ou menos isso, né? Lá no Dante Pazanese, a gente está fazendo um protocolo, está começando um projeto piloto, né? Provavelmente faltam alguns detalhes no CONEP só, que é um estudo que a gente vai avaliar qual que é a capacidade desse equipamento de lá aspirar de salvar vidas, né? De melhorar o prognóstico do paciente. A gente vai fazer essa investigação, que é um estudo a longo prazo, né? Quer fazer algum comentário, Miguel? Só lembrar que o TEP maciço, né, a gente pode ter sequelas também, o paciente pode perder uma parte do pulmão, pode sentir mais falta de ar depois, mesmo que se recupere desse TEP, sobreviva a esse evento crítico, né? Então, a gente nem sempre usa fibrinólise, né? Você falou dos fibrinolíticos aí, são medicamentos que têm um risco de sangramento extremamente alto, né? A gente não pode nem puncionar esses pacientes para tirar sangue enquanto está usando fibrinolítico pelo risco de sangramento, né? Então, a indicação tem que ser bem precisa mesmo para pacientes bem graves, né? Então, só ressaltar
essa questão do uso do fibrinolítico é em paciente grave, né? Em paciente que tem uma suspeita ou um diagnóstico confirmado de tromboembolismo pulmonar maciço, com repercussão na pressão arterial, né? Tudo isso Tem um é monte de importante. pergunta aqui. Desculpa interromper, Miguel. Tem um monte de pergunta. Tem uma paciente que fala: já tive 5 tromboses, né? E tenho trombofilia. Eu preciso tomar anticoagulante? Tem uma que fala, tem mais ou menos a mesma situação, que já teve várias tromboses, e precisa tomar anticoagulante. Também é caso a caso, mas quando você que já teve várias tromboses e ainda tem o diagnóstico de trombofilia, você tem indicação de tomar, né, anticoagulante para o resto da vida, porque você tem muito risco. Não precisa nem ser no momento da pandemia. Aí teve uma paciente que já teve trombose venosa cerebral. Quando tem trombose venosa cerebral, que é um local não habitual de trombose, também tem um risco já aumentado e já existe uma tendência nessas situações de se indicar fazer uso de anticoagulante para o resto da vida. Aí precisaria dar uma olhada. O que é um dedímero? Então, dedímero, quer explicar, Miguel? Foi aquilo que a gente explicou mais cedo, eu vou falar rapidinho, porque a gente já falou. Mas quando a gente tem a formação do coágulo, né, o fibrinogênio, que é uma proteína do sangue, é transformado em fibrina. E a fibrina vai fazer uma rede proteica que vai segurar as plaquetas e vai fazer o coágulo, né? À medida que esse coágulo vai sendo consumido, ele é degradado. E o produto de degradação da fibrina é o dedímero, né? Então, seria um marcador de fragmentos de coágulo no sangue. Então, legal. Vamos comentar um pouquinho de trombose arterial, né? Trombose arterial também ocorre com menor frequência, que pode ocorrer uma trombose na própria circulação. E uma outra coisa que a gente tem visto bastante acontecer é quando o trombo sai da perna, vai para dentro do coração, em vez de ir para o pulmão, ele volta de novo para a circulação e acaba entupindo uma artéria, né? Que se a artéria for muito calibrosa, né, mais proximal, pode dar uma isquemia grave, né, na perna, até com risco de perda de membro. Então, essa é uma situação. Se a perna ficar gelada, de repente, né, ou com dificuldade de mexer, com muita dor, nessa situação tem que ir para o hospital. Né? Estão perguntando, eu tenho um tio que ficou gelada a perna, aí precisaria dar uma olhada. Né? Esse é um caso que realmente precisaria passar em consulta. E também a gente não pode deixar de lembrar que tem outras situações, né? Então, problema de doença de carótida, se a obstrução é muito grave, se tem algum sintoma neurológico, não pode ficar em casa esperando passar a pandemia. Quem tem história de aneurisma de aorta abdominal que estava em acompanhamento, se passar a ter dor, né, no local onde tem um aneurisma no abdômen, por exemplo, que é o mais prevalente, né, e também tem que procurar o vascular, tentar entrar em contato, se possível, por telemedicina, né? Que mais, Miguel? Eu acho que é importante a gente lembrar também daqueles pacientes que já têm um certo grau de obstrução das artérias de perna, né? Os pacientes que têm dor para andar poucos metros, aquele paciente diabético ou paciente tabagista de longa data que já tem placa de aterosclerose nas artérias de perna, né? Esses pacientes também podem ter aquele tipo de trombose arterial que a gente chama que é um evento trombótico, não embólico, né? Aquela lesão que ele já tinha, que era crítica, acaba trombosando, né? Levando a uma oclusão também da artéria agudamente. Eu vi os 2 casos disso em paciente com Covid até hoje, né? E foram casos bem dramáticos, assim, que realmente tiveram consequências graves. Assim. Tem um monte de pergunta aqui. Poderia usar diosmin para prevenir trombose? Não, diosmin é um flebotônico, né? Ele melhora a circulação, melhora os sintomas, mas ele não consegue prevenir trombose. Sou diabética, pressão alta, grupo de risco, né? Tenho que tomar cuidado, sim, grupo de risco. Pessoas com medo de ir aos consultórios, hospitais, com medo de Covid, é muito grave, é muito sério, tem que tomar cuidado, concordo. Tem uma colega, uma
Estão falando aqui que ela usa Marevan, se ela está protegida. É assim, quem toma anticoagulante, o anticoagulante ele não tem o poder de matar o vírus, de diminuir o risco de infecção, né, de contaminação, ele não tem esse poder. Né? Mas nós também não temos certeza disso, mas assim, muito provavelmente quem toma anticoagulante, já por outros motivos, ele tem, de uma certa forma, já uma proteção, né? Já está um pouco protegido, porque o risco de formar uma trombose, né, é menor, né? Mas isso não tem também estudo. Isso é um conhecimento que vem da fisiopatologia mesmo da trombose. Ô, Fábio, ela falou que ela usa varfarina, né? Lembrar aí Isso, para quem usa varfarina a importância de sempre manter o controle rigoroso do INR, né? perfeitamente. Porque tem muitos pacientes que tomam varfarina, às vezes não acompanham. A gente no Brasil tem pouquíssimo acesso àquele teste do dedo, né? Que nos Estados Unidos é mais comum, como se fosse medir a glicose no dedo. Então, tem pacientes que fora daqui tem mais acesso, conseguem medir o tanto que o sangue está anticoagulado pelo Marevan com só a picadinha no dedo, mas aqui a gente não tem tanto, tem que fazer exame de laboratório. E lembrar que assim, a dieta é uma coisa que influencia altamente o nível de anticoagulação no paciente que é usuário de Marevan, né? Então, o Marevan é um medicamento que age contra a vitamina K, e aí a gente tem que controlar esses alimentos que são ricos em vitamina K. Então, sempre procurar ter uma Miguel, dieta regrada. tem uma pergunta sobre vitamina K. Aproveita e responde aqui, já que você está falando da. Eu não vi. A Dalva está perguntando: vitamina K é um coagulante? Não, a vitamina K ela é um precursor para formar as moléculas da cascata de coagulação no fígado, né? Então, quando Explica de uma forma leiga, é paciente. Desculpa. O fígado é responsável por produzir várias proteínas no sangue que vão formar uma cascata de coagulação, né? São as proteínas que vão formar o coágulo, tá? E algumas dessas proteínas, elas só se formam na presença da vitamina K, né? Então, quando a gente tira a vitamina K da dieta, o paciente fica anticoagulado porque ele não forma essas proteínas da coagulação. Mas a vitamina K em si, ela não age na coagulação, né? Mas se a gente tira a vitamina K da dieta ou dá o Marevan, que é um antagonista da vitamina K, que a gente fala, essas proteínas que são dependentes da vitamina K não vão se formar e aí a cascata de coagulação não se completa e o coágulo não se forma, né? Então, por isso que o paciente que vai usar o Marevan, a gente precisa ter uma dose bem controlada, porque a dose é diferente para cada paciente, né? Tem pacientes que vão ficar bem anticoagulados com meio comprimido por dia, tem pacientes que precisam de 2 comprimidos por dia, né? Então, por isso a importância da gente regular a dieta, né? E para regular o tanto de vitamina K que você tem, que você toma todo dia, e a dose do Marevan, que vai antagonizar aquele tanto de vitamina K que você tem na sua dieta, né? Lembrar que a gente tem um objetivo estrito ali, né, na dose de anticoagulação usando varfarina, né? O paciente não pode ficar anticoagulado demais, porque existe o risco de sangramento aumentado, se a gente afina o sangue demais, se a gente dá varfarina mais do que o necessário, ou pode ter uma retrombose se a gente dá varfarina de menos, né? Então, tem-se que acompanhar bem isso aí, tá? Só lembrando, né, que hoje, assim, nada contra Marevan, warfarina, né? Antivitamina K é um medicamento muito bom, né? Mas hoje a gente tem opções muito mais confortáveis, né, para anticoagulação, que são Com seguras, certeza. tanto quanto, né, tanto em relação de evento, né, de ocorrência de eventos tromboembólicos, como também no quesito segurança, né, de risco de sangramento. Então, para aqueles que tomam, né, conversar com os vasculares, procurar conhecer melhor essa droga. Por exemplo, tem uma paciente aqui que está falando assim, eu passei no médico, eu moro no interior, eu passei no médico e como não tem o antídoto para o xarelto, eu não posso tomar xarelto. Na realidade, não é muito bem assim, né? É muito raro, né? Se você não tiver fatores de risco para isso, né, vai ter evento hemorrágico com o uso desses medicamentos. Eles são muito seguros. Esses medicamentos foram
os medicamentos acho que foram mais testados por estudos clínicos que existem, os anticoagulantes. Né? E assim, na prática clínica é muito raro mesmo a gente ver hoje sangramento, desde que siga as orientações e usar o medicamento nos horários certos, né? É muito raro. E ele tem o conforto de você não precisar ficar tomando picada, ficar fazendo controle de NR. E nessa situação agora de pandemia, é muito importante que quem faz o controle de NR não parar de fazer o controle do NR. Tem que dar um jeito de fazer. Ou, pelo menos, temporariamente, tomar o anticoagulante oral, né? Os inibidores direto da heparina, né? Lembrar também das contraindicações formais para o uso dos novos anticoagulantes, que é a insuficiência renal, né? Então, paciente que faz hemodiálise ou tem algum problema renal, lembrar que não pode tomar esses novos anticoagulantes. São drogas muito boas, muito mais fáceis de ser tomadas aí, mas tem as suas contraindicações, então consulta o médico antes de tomar, não vai trocar de qualquer jeito, né? Certo. Vamos falar um pouquinho, então, que você estava falando, que eu te interrompi, né? Então, o paciente que teve internado, né, foi diagnosticado com Covid, aí a gente tem duas situações, né? O paciente que internou e não teve trombose, e o paciente que internou e teve trombose, né? Como que a gente deve fazer no pós-operatório? Você fala do Covid, né, só? Na pós-internação. Então, a gente tem o Tá. paciente que internou por Covid, que teve trombose, né? Então, que fez o diagnóstico. O paciente que internou com Covid, teve trombose, a gente não tem dúvida, né? Não tem discussão. A gente vai manter a anticoagulação, né? Perfeito. De alguma forma aí, vamos usar a inoxaparina de 12 em 12, né, que é injetável. Podemos usar os DOACs, né, que são os novos anticoagulantes mais confortáveis para tomar. Ou podemos usar a varfarina, que está disponível desde 1920 aí. É eficaz, mas é o que a gente falou, é um antagonista da vitamina K. Então a gente vai ter um pouco mais de dificuldade de usar, vamos ter que fazer controle de dose do NE e uma dieta especial pobre em vitamina K, né? Agora a dúvida maior é sempre, né? Aquele paciente que internou, teve Covid, vai de alta, mas teve ali na internação alguns fatores, né? Teve um dedímero muito elevado, né? Vai ficar com uma mobilidade reduzida em casa, né? Você faria, Fábio, a profilaxia estendida com alguma droga? Então, assim, na realidade, a gente não tem muita evidência em paciente COVID, né? Nenhuma, Nós temos praticamente. alguns estudos que demonstraram que quando você tem uma internação clínica grave, né, você fazer o uso de profilaxia durante um mês, 45 dias, você evita fenômeno tromboembolismo venoso, né? Eu acho, assim, apesar de nós não termos, no momento, evidência para isso, né, em paciente COVID, inclusive a gente também, provavelmente a gente vai participar no estudo no Dante Pazanese para estudar duas situações bem legais. Então, o paciente que não tem, né, anticoagulante oral, né, que é a rivaroxabana mesmo, né, o Xarelto, que está em fase de desenho e estudo. Então, o paciente que chegou no pronto-socorro e não tinha critério para internar, a gente vai randomizar, um grupo vai tomar e o outro não, e a gente vai ver o que acontece. E no pós-operatório também. Então, num grupo a gente vai dar e o outro não. Pessoal, tem um minutinho. Infelizmente, eu vou ter que interromper o nosso live. Queria muito ficar mais com vocês, mas infelizmente a gente tem essa limitação aqui pelo Instagram, né? Agradeço muito o Dr. Miguel por ter se disponibilizado para bater esse papo com a gente. Espero que todos vocês tenham gostado, né? Aqueles que tiverem mais dúvidas, né? Sigam a gente nas nossas mídias sociais, né? Instituto Venoso. Nós daqui para frente nós vamos fazer vários lives sobre os mais diversos assuntos, né? Quem quiser participar pode participar. E eu acho que é isso. Quer se despedir, Miguel? Só agradecer quem teve aí a disposição de escutar a gente falando aí durante uma hora, né? Trombose venosa é um tema que a gente poderia ficar um dia inteiro falando, mais de um dia. Covid também, então a gente está aprendendo muita coisa nessa fase nova aí.
E aí a gente fica à disposição, quem quiser procurar a gente, né? Tem um instituto, a gente tá por aí. Prazer ter todos vocês aqui. Prazer falar com você, doutor Fábio. Obrigado. Tem um monte de paciente querido que entrou aqui, tá mandando um abraço para a gente, para a Valéria. A Valéria, não sei se ela está participando, mas é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Sigam a gente e qualquer coisa estamos disponíveis para conversar num outro momento aí. Boa noite para todos. Obrigado. Boa noite, pessoal.